Legiscast comentando a legislação para concursos. Acompanhe com a legislação esquematizada. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Legiscast. Olá a todos! Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, fundamental e que sempre aparece em prova, a intervenção. A gente está falando dos artigos 34 a 36 da Constituição Federal. Exato. E esse é um assunto que trata de uma medida, excepcionalíssima. É uma quebra temporária do Pacto Federativo. Uma medida drástica, né? Drástica. Por isso mesmo, as bancas adoram explorar cada detalhe. Então vamos fazer a nossa famosa leitura com maldade para não cair em nenhuma pegadinha. Preparados? Vamos começar pelo artigo 34. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é a regra geral. E a regra é: a União não intervém. Ponto. Certo. A autonomia dos estados e do Distrito Federal é a base de tudo, do nosso federalismo. A intervenção é a exceção da exceção. Perfeito. E por ser exceção, as hipóteses do artigo 34 são um rol taxativo. Ou seja, são só aquelas ali e nenhuma outra pode ser inventada. Nenhuma outra. Vamos começar então pelos incisos que parecem até roteiro de filme. Defesa da soberania, da ordem. Boa. Inciso 1, manter a integridade nacional. O que seria isso na prática? Na prática, estamos falando de secessão. Imagine que um estado, sei lá, o Rio Grande do Sul, decide declarar a independência do Brasil. Um movimento separatista. Ok, um cenário extremo. Extremo. Nesse caso, a União pode e deve intervir para garantir que o território continue um só. E o inciso 2 segue essa linha, falando em repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Invasão estrangeira, tudo bem, é defesa nacional. Mas um estado invadindo o outro. Parece coisa do passado, né? Mas a Constituição mantém isso como uma salvaguarda. Pensa numa disputa por terras na divisa, uma briga por royalties de petróleo que escala para um conflito mesmo. A União entraria para separar a briga. Exatamente. E o terceiro desse grupo, o inciso 3, é o de pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. Aqui a palavra-chave é grave, imagino. Sem dúvida. Não é um protesto ou um aumento da criminalidade, é o caos. Pensa numa crise de segurança gigantesca, a polícia estadual entra em greve e o governo local simplesmente perdeu o controle. A União entra para restabelecer a paz social. Isso, é o último recurso. Ok, saindo desses cenários de crise aguda, vamos para algo mais institucional. O inciso 4 fala de garantir o livre exercício de qualquer dos poderes. A crise não está na rua, está dentro do governo. Imagina o governador usando a polícia para impedir os deputados de entrarem na Assembleia Legislativa. Ele estaria, na prática, fechando o poder legislativo. Exatamente. Ou uma greve que paralisa completamente o funcionamento dos tribunais. A intervenção, nesse caso, vem para desbloquear as instituições democráticas. E o inciso 6, sobre prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Esse parece mais direto. É direto, mas tem a pegadinha clássica. A intervenção é para executar lei federal. Ah, bom ponto. Se o Estado se recusa a cumprir uma lei estadual, o problema é interno. Agora, se um governador decide ignorar uma decisão final do STF... Aí ele está desafiando a estrutura do país, a hierarquia. Exatamente. Aí a União pode intervir para forçar o cumprimento. Entendido. Agora, mudando de assunto. Finanças. A Constituição também prevê intervenção por calote? Sim, e é muito específico. É o inciso V. A União pode intervir se o Estado suspendeu o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos. Vamos traduzir isso. Dívida fundada. Pensa que é a dívida de longo prazo do Estado. Não é a fatura do cartão de crédito. É a hipoteca. E olha os detalhes que a banca adora. Deixa eu adivinhar. Mais de 2 anos e consecutivos? Isso. Se for por 1 ano e meio, não pode. Se for por 3 anos alternados, também não pode. Tem que ser mais de 2 e em sequência. E ainda tem a exceção, salvo motivo de força maior. Como uma catástrofe natural que destruiu a economia local. Perfeito. E na mesma parte de finanças tem a linha B,
que é proteger os municípios. Como assim? O Estado pode ser alvo de intervenção se deixar de entregar aos municípios as receitas que são deles por direito, como a cota-parte do ICMS, do IPVA. Impede que um governador sufoque um prefeito de oposição, por exemplo. Exatamente. A União garante que o dinheiro chegue na ponta. Certo. Chegamos ao último grupo do artigo 34, o inciso 7, aquele que fala dos princípios constitucionais sensíveis. Essa lista é a favorita das bancas, né? É a campeã, porque é uma lista para decorar e é fácil criar uma alternativa falsa. Vamos passar por ela. Tem a forma republicana e o regime democrático. Direitos da pessoa humana, autonomia municipal. Prestação de contas da administração pública, direta e indireta. E a banca adora tirar o direta e indireta para invalidar a questão. E, por último, a aplicação do mínimo da receita em saúde e educação. E só. As bancas vivem inventando uma linha F, tipo segurança pública ou meio ambiente, mas a lista para na E. Perfeito. Agora, essa lógica toda se aplica numa escala menor. O Estado pode intervir nos seus municípios. Pode. É a mesma lógica de excepcionalidade. O artigo 35 é um espelho do 34 em muitos pontos. Então tem a parte da dívida fundada, da prestação de contas, do mínimo em saúde e educação. Tudo análogo, mas tem uma diferença crucial, que é o inciso 4. Esse é o mais importante e o mais diferente. E qual é a diferença? É que a intervenção acontece quando o Tribunal de Justiça do Estado dá provimento a uma representação. A via aqui é o judiciário local. Ah, interessante. E a finalidade? É para assegurar princípios da Constituição estadual, ou para executar lei, ordem ou decisão judicial. Essa é a leitura com maldade, então? A banca vai dizer que é para proteger a Constituição Federal. E vai estar errado. No 35, inciso 4, a competência é do TJ e o parâmetro é a Constituição do próprio Estado. É uma dinâmica interna. Ótimo. Já vimos o quando. Agora, vamos ao como. Como esse processo de intervenção realmente acontece? É o artigo 36. Exato. O procedimento, quem pede, quem autoriza, quem fiscaliza. E aqui as palavras importam muito. Começando por quem inicia. Se a coação for contra o poder legislativo ou executivo do Estado, eles fazem uma solicitação. Solicitação. Mas se a coação for contra o judiciário ou para cumprir ordem judicial, aí o STF, STJ ou TSE fazem uma requisição. Solicitação versus requisição. Qual a diferença na prática? É total. Solicitação é um pedido. O presidente da República pode analisar e negar. É um juízo político. E requisição? Requisição é uma ordem. Veio do judiciário, o presidente é obrigado a cumprir. Não tem escolha. Entendi. É um freio importante no sistema. E no caso de violação daqueles princípios sensíveis? Aí o caminho é outro. Quem age é o Procurador-Geral da República, o PGR. Ele pede ao presidente? Não. Ele entra com uma ação direto no STF, a chamada ADI interventiva. Se o Supremo julgar procedente, aí sim ele determina e o presidente cumpre. Então, nas crises mais sensíveis, a decisão final passa por um filtro jurídico, não só político. Exatamente. Ok. O processo foi iniciado. O presidente edita um decreto de intervenção. E aí? O Congresso Nacional não participa. Participa e com urgência máxima. O presidente tem 24 horas para enviar o decreto ao Congresso. 24 horas. É um prazo muito curto. Curtíssimo. E se o Congresso estiver de recesso, é feita uma convocação extraordinária no mesmo prazo. Não tem desculpa para não analisar. Mas, e essa é a parte que sempre confunde. Existe algum caso em que essa análise do Congresso não é necessária? Existe. E essa é talvez a maior pegadinha de todas, a do parágrafo 3º do artigo 36. E quando é que a análise é dispensada? Justamente nos casos em que a intervenção já foi, digamos, validada pelo judiciário. Ou seja, para cumprir ordem judicial ou depois da decisão do STF sobre os princípios sensíveis. Faz sentido. A lógica é essa. Se o judiciário já fez o controle de legalidade, o controle político do legislativo é dispensado. E nesses casos, a intervenção é total. Não necessariamente.
A Constituição diz que ela deve se limitar a suspender o ato que causou o problema, se isso for suficiente. É uma intervenção mais cirúrgica. Certo. Para fechar o ciclo. E o fim da intervenção? Quando os motivos acabam, a intervenção cessa. E a regra é que as autoridades que foram afastadas... voltam aos seus cargos. O governador, por exemplo, reassume. Isso. A normalidade democrática tem que ser restaurada. Mas tem uma pequena ressalva no final do parágrafo. Salvo impedimento legal. Exato. Imagina que, durante a intervenção, o governador afastado sofreu um impeachment na Assembleia Legislativa. Ah, entendi. O motivo da intervenção federal acabou, mas agora ele tem outro impedimento. Um impedimento legal que o impede de voltar. Perfeitamente. A intervenção acaba, mas as consequências de outros processos podem continuar. Ufa. É um mecanismo cheio de detalhes, né? Muitos detalhes. A chave é entender essa lógica da excepcionalidade e memorizar esses pontos, os prazos, quem pode pedir e principalmente as exceções, como essa do controle do Congresso. Bom, com isso a gente fecha essa nossa análise sobre a intervenção. Fica claro que é um instrumento pensado para situações extremas e cada passo é milimetricamente calculado. Sem dúvida. É a Constituição prevendo como agir no pior cenário possível para preservar a própria federação. Fica aí a dica, continuem revisando e principalmente fazendo muitas questões sobre o tema. Os detalhes fazem toda a diferença. Curtiu? Inscreva-se e deixe o like. Agora confira o próximo episódio do Legiscast para seguirmos a lei. Música de encerramento do Legiscast.